Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Um feliz Dia dos Pais a todos aqueles que assumem não só a paternidade na geração, mas a paternidade no sentido espiritual e emocional e do cuidado com seus filhos. Que o Senhor os abençoe a todos. Nós vamos fazer a leitura no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, levando em consideração que hoje é Dia dos Pais. Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Nós estamos anunciando ou pregando aqui nos domingos à noite uma série de mensagens baseada no filme, ou baseado na palavra de Deus, porém, sobre a motivação de um filme chamado As 13 Razões dos Porquês. Esse filme mostra e trata da história de uma jovem que comete o suicídio, e antes de cometer o suicídio ela escreve, ou melhor, ela grava 13 fitas e dirige-se, essas fitas são levadas por um dos personagens para as 13 pessoas que, no entender dela, que cometeu o suicídio, contribuiu para que ela chegasse àquela decisão. Ela se chamava Hannah Baker, é uma história fictícia que retrata uma realidade acontecendo nas escolas americanas entre os jovens e adolescentes que vivem em uma escola de nível médio. A Hannah Baker, ela vivia numa cidade muito pequena, mas o seu pai, que era um farmacêutico, resolveu fazer um movimento, deixar a sua cidade pequena e ir morar em uma cidade maior, na tentativa de melhorar as condições de vida da sua família e especialmente de dar uma boa educação para a sua filha. E aquela jovenzinha, ao chegar naquela cidade, não consegue se adaptar por causa dos seus valores, por causa dos seus princípios e a sua resistência vamos dizer, a diminuição dos seus padrões morais, familiares e, quem sabe, até espirituais. Ela é bulinada, né? E ela é pressionada a ceder nesses pontos e ela se recusa a ceder. O seu pai, nesse movimento de tentar melhorar a sua condição de vida, ele entra numa crise financeira, e isso vai fazendo com que ele se torne cada vez mais distante da sua filha. E à medida que a sua filha vai tendo as pressões na escola e daquelas pessoas que cercavam ela para que ela tivesse uma vida sexual promíscua, para que ela tivesse um envolvimento dessa ordem com aqueles outros adolescentes, o seu pai não tem percepção disso, porque não vê e não enxerga e não tem um relacionamento mais próximo com a sua filha, em função dele estar vivendo a implantação
de uma nova farmácia naquela cidade maior, enfrentando dificuldades econômicas e tendo muitas dificuldades, por isso ele se distancia cada vez mais da sua família, especialmente da sua filha. Eu li o texto de Elias, e talvez alguns de vocês estejam pensando, mas o que Elias tem a ver com o pai da Hannah Baker? É que no texto que eu li, diz assim, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Elias tinha os mesmos sentimentos que o pai de Hannah Baker tinha. Elias tinha o mesmo sentimento que você que é pai e está aqui, provavelmente tenha. Elias tinha os mesmos sentimentos que todos nós que estamos aqui temos. E a história de Elias é uma história muito interessante. E foram esses sentimentos de Elias que levou a Elias, apesar dele ser um homem de Deus, a ter muitos problemas na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar, fazendo essa relação com a história do pai de Hannah Baker. Elias teve a sua mente construída num ambiente difícil. Ele teve a sua alma, as suas emoções construídas num ambiente religioso e, ao mesmo tempo, um ambiente promíscuo do ponto de vista moral, intelectual, econômico. Era um ambiente religioso, porém cheio de promiscuidade, cheio de idolatria. E Elias, convivendo com aquilo, ele foi se revoltando. E ele começou e tornou-se conhecido como um homem sem medo. A sua história, que está lá nos capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis, mostra isso. A palavra de Deus deixa claro que ele andava com Deus, que ele era um homem que tinha compromisso com Deus, e tudo indica que ele andava com Deus e Deus andava com ele. Jesus menciona Elias e diz que João Batista era o Elias atual, era um profeta impetuoso, era um profeta corajoso. No livro de Apocalipse também se refere a 2 testemunhas que venceram, e uma delas era Elias. Elias é descrito por alguém que tinha muito poder de Deus na sua vida. Era um homem que era possível ele orar e atrair o fogo do céu para consumir um altar. Elias exercia e tinha tarefas árduas. Ele teve que enfrentar o rei Acabe. Ele enfrentou os 750 profetas e não 400 como alguns pensam, porque eram os profetas de Baal e profetas de outros deuses. Ele os enfrentou, e não só os enfrentou, mas ele os provocou. Não só os provocou, ele gritou, ele gritava e dizia: olha, agora vocês os profetas, provocando a eles, ele dizia: vocês devem gritar. Quem sabe o Deus de vocês vai ouvir. Quem sabe a internet está fraca e ele não está tendo conexão com vocês, gritem mais. E assim, durante toda uma manhã, e somente por volta das 15 horas, Elias então reuniu e fez o altar, e jogou água ao redor daquele altar, fez um ciclo, encheu de água, um altar de pedra, e invocou a Deus, e o fogo desceu e consumiu tudo aquilo, e lambeu aquele altar. E então o povo dizia: que fique sabido hoje que somente Deus é Deus. E aquele altar, aquelas pedras, tudo aquilo foi destruído. Depois disso, Elias reuniu os 750 profetas e levou para um vale, e diz o texto que ele matou um por um. Hoje seria impossível. Eu duvido que tenha aqui um macho corajoso ao ponto de matar 750 pessoas no braço.
Naquela época, aquilo na visão e na compreensão da realidade daquele tempo era um serviço a favor do reino de Deus. Evidentemente que isso não cabe nos nossos dias. Depois da chegada de Jesus, a forma de Deus atuar é outra. E esse era Elias, forte, corajoso, poderoso, espiritual. Orava para não chover e não chovia. Orava para chover e chovia. E ele dizia: Acabe, corre para casa, porque agora vai chover. E mal Acabe chegava em casa e a chuva caía sobre aquele lugar. Acabe era um rei muito promíscuo, um rei idólatra, e a sua esposa terrível. E Acabe então chega em casa, depois daquela chuva chegar até ele, e diz: Olha, Elias matou os seus profetinhas, que os preferidos de você, Jezabel. Então Jezabel diz: eu vou matar todo mundo. E aí Jezabel se levanta contra Elias, e Elias ouve a notícia, ele pira, ele tem um surto, ele começa a correr e viaja de 20 a 25 quilômetros pelo deserto, e ele vai para uma caverna, para o Monte Horebe, e ali ele é alimentado, ali ele é cuidado. Ele, na verdade, entrou num processo de depressão. Essa é a história de Elias. E talvez você ainda esteja perguntando: mas pastor, o que os pais têm a ver com Elias? Então, eu vou voltar a repetir. Elias tinha os mesmos sentimentos que nós temos, apesar dele ser um homem de Deus. A característica essencial de Elias, e que é a característica de uma grande parte dos seres humanos, é que eles vivem no limite. Algum tempo atrás, eu acho que não existe mais esse programa de televisão, havia um programa de televisão que chamava No Limite, em que as pessoas tinham que ir quase à beira da morte, numa espécie de aventura. Alguns vivem assim. Eles vivem no limite. Toda emoção que nós temos, ela nasce no nosso pensamento. Toda angústia, toda ansiedade, todo medo, toda emoção, ela nasce antes no nosso pensamento. E é interessante que Elias, ele agia dessa forma porque ele tinha uma tendência para esse limite, e ele era conduzido na maioria das vezes pela sua emoção. E qualquer um de nós podemos ter crises parecidas com essa de Elias, de surtar e desejar fugir. Os pensamentos foram sendo fixados na mente de Elias ao longo da sua história. Ele foi vivendo num ambiente religioso com padrões mentais que eram contrários à proposta de vida que ele aprendia na palavra ou no ouvir os seus antepassados. E esses padrões começaram a entrar na mente de Elias. Esse conflito começou a tomar conta da mente de Elias. Acabe, o rei, levava o povo a praticar a idolatria. E Elias, vendo aquela situação, ele é tomado pelo Espírito do Senhor e ele começa a se rebelar contra aquilo. E começa então a viver numa espécie de limite. Ele então começa a enfrentar situações difíceis, porque ele tinha um conflito na sua alma que fazia perceber que ele estava vivendo num mundo onde ele tinha uma percepção da vida, uma compreensão da vida, e a sociedade, a cidade, os familiares pensavam e agiam de uma forma contrária à palavra de Deus. E ele então começa a lidar com essa situação de viver nos limites. E ele começa a ser provocado interiormente e também por ordem do Senhor para ir além das suas forças, para ir muito além daquilo que ele poderia fazer do ponto de vista humano. Todos nós que temos responsabilidade com os nossos filhos, também agimos assim. Os pais, de um modo geral, eles vão além do limite. De um modo geral,
a maioria dos pais, especialmente aqueles que são responsáveis, eles vão além do limite para trazer para os seus filhos um bom padrão de vida, uma boa forma deles viverem, dar aos seus filhos uma boa educação, darem aos seus filhos um bom caminho. E é por essa razão que muitas pessoas começam a ir além dos seus limites. E esses limites são eles que provocam as nossas decisões inadequadas, são eles que provocam os nossos erros, são eles que nos adoecem, são eles que causam problemas nas nossas vidas. O primeiro limite de Elias era o se esconder. Ele foi obrigado a se esconder. Muitos pais se escondem dos seus filhos. Muitos filhos se escondem dos seus pais. É uma espécie de fuga. Muitos de nós não queremos conviver. É por isso que há muitas casas, muitas famílias, que há um verdadeiro silêncio em casa. É uma forma da pessoa se proteger, é silenciando. E Elias então passou a viver na torrente do Querite. E durante 3 anos e meio ele ficou ali escondido. E ele tinha medo de ser encontrado por alguém. Imagine a tensão que ele vivia, sempre no limite. Em algum momento alguém vai me encontrar. E o texto diz lá em 1 Reis capítulo 17, que Elias era alimentado pelos corvos, por animais que normalmente ofereciam ou retiravam a carniça do mundo, aquilo que estava apodrecido. Imagine a cena, Elias tendo que ser alimentado por um animal, que era um animal sujo. Imagine a situação, era tenso, era cheio de incertezas, ele lidava com a fome, e o sentimento de Elias era esse, de ansiedade, de medo, de temor. Ele poderia passar fome. Essas necessidades básicas, elas geram nas pessoas muita tensão, elas nos empurram para os limites. É por isso que Jesus relaciona ansiedade com comer e beber. É porque isso é uma necessidade básica, e essa necessidade básica sempre nos leva para a ansiedade, para o temor. Qual pai não se preocupa com os seus filhos, com o sustento dos seus filhos? Essas coisas geram ansiedade e medo nas pessoas. E é por isso que Elias começou a viver no esconderijo. O segundo limite de Elias era lidar com a morte. Elias estava vivendo com fome depois de sair daquela caverna e ser alimentado. Ele faz uma viagem, e nesta viagem ele encontra-se com uma viúva que estava vivendo no estado de Israel, naquele lugar, passando muita fome. E a viúva lhe informa que ela vai morrer e que o seu filho também vai morrer. E esse é o segundo limite, é lidar com a morte. Nós sempre temos dificuldades de lidar com a morte. Esse é um assunto difícil. É por isso que quando somos ameaçados ou quando a doença se aproxima de nós, nós ficamos tensos, nós ficamos com medo. E ele então começou a ter medo da morte. E ele então foi ficando tenso. E a viúva então começa a dizer e falar para ele das suas dificuldades. E aí então vem o terceiro limite. O terceiro limite é uma acusação, porque ele manda preparar um alimento para aquela criança, para aquele jovenzinho. E ele se alimenta, mas ele vai indo e continua doente e morre. E a mãe então o acusa e diz: você veio até a minha casa para fazer o meu filho morrer? Então ele vai para o terceiro limite de todo ser humano. O primeiro é esconder-se. O segundo é lidar com a morte, com a doença, com a ameaça da morte. Isso causa medo, ansiedade. E o terceiro limite é viver
sobre acusação, é receber culpa. E foi isso que aquela mulher fez. E Elias começou a viver aquela tensão da culpa, aquele sentimento diabólico de que ele era o culpado pela morte daquela criança. E aqui cabe a gente refletir um pouquinho sobre a culpa. A culpa é um dos sentimentos que mais provocam problemas na vida das pessoas, que mais traz doenças e enfermidades na vida das pessoas. Porque a culpa, ela é um sentimento contrário à proposta de Deus. A proposta de Deus é a proposta do perdão, da graça, do amor. Deus é graça, Deus perdoa, Deus nos acolhe ainda que a gente tenha pecados. Deus não anula a nossa responsabilidade, mas Ele nos abraça, nos acolhe. A palavra de Deus mostra que ao contrário da culpa sendo coberta pela graça de Deus, a culpa é usada por Satanás para nos acusar. É por isso que lá no livro de Apocalipse diz que o acusador dos irmãos foi expulso. Talvez alguns de nós aqui nos sintamos culpados. Alguns pais são carregados de culpa por não atenderem adequadamente aos seus filhos, pelos erros que tiveram ao longo da sua história de relação com seus filhos, pelas dificuldades que encontram na educação. Talvez aqui hajam filhos também que se sintam culpados, que se sentem culpados por não corresponderem às expectativas dos seus pais. A palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é um Deus que nos perdoa, que nos abraça, que nos acolhe. A palavra de Deus diz que existe uma tristeza que produz morte, e essa tristeza vinda da culpa, ela pode produzir morte. Mas o texto de Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz também que essa tristeza pode produzir arrependimento, mudança na nossa vida, no nosso comportamento. E essa é a diferença que existe. Enquanto Deus se concentra na pessoa, enquanto Deus deseja acolher a pessoa, enquanto Deus manda o seu Filho na cruz para justificar a pessoa, Satanás, ele se fixa, ele coloca o seu foco no erro, ele coloca o seu foco, se concentra no pecado da pessoa para destruir a pessoa, enquanto Deus coloca o seu foco na pessoa para que a imagem dele seja recolocada na vida daquele ser humano. Deus quer perdoar, quer libertar, e Deus nos conduz ao arrependimento. Elias, naquela época, ele não tinha nada disso. Ele não tinha essa possibilidade do perdão como nós temos. Ele não tinha essa possibilidade de crer. Então o que Elias fez foi clamar a Deus e pedir que Deus devolvesse a vida àquele menino. Ele pegou o morto, pôs nos seus braços. Imagine a tensão. Eu não sei se você já viveu isso alguma vez na sua vida, de pegar uma pessoa morta, colocar nos seus braços. É um sentimento terrível, cruel, difícil, dificílimo, impossível de alguém esquecer. Eu fui uma vez para o reconhecimento de um corpo de uma pessoa, porque a família não conseguia, não queria, não tinha condições emocionais de ver, e como eu conhecia a pessoa, a família pediu que eu fosse reconhecer. A cena que eu vi, eu jamais tenho condições de esquecer. O estado em que eu vi aquela pessoa é muito tenso, é viver no limite. Quando você toma alguém que está morto e você a carrega nos seus braços, e você faz mais do que isso, você tem que clamar a Deus para que Deus devolva a vida àquela pessoa, como fez Elias. Elias era um homem como eu e você, era um homem de Deus, e ele ora a Deus
e aquela criança revive. Elias convivia com a fome. Nós ouvimos aqui agora há pouco de uma pessoa que ouviu uma notícia da fome do seu povo, da sua nação. Alguns de nós não temos noção do que é ter fome. Creio que vivemos uma geração que não tem a menor noção disso, do que é passar fome. E Elias então vivendo aquele ambiente de fome, e ele sabia que aquela fome estava acontecendo por causa da idolatria do povo. Então ele começa a fazer um movimento para resolver o problema da fome. E o movimento que ele fez foi conduzido por Deus, mas ele estava ali diante de um certo sofrimento. E ele então vai até o rei Acabe e disse: olha, vai chover, nós vamos orar e Deus vai mandar a chuva para que vocês se voltem e vocês se convertam. Então ele começa a orar e vendo a fome daquelas pessoas, ele vive naquele limite. Quando será que essa chuva virá? O quarto limite de Elias era a expectativa. E aqui cabe uma orientação. Das grandes dificuldades e o que mais provoca doenças emocionais na vida das pessoas é elas terem expectativas. A palavra de Deus, essa palavra expectativa, ela não existe na palavra de Deus. Na palavra de Deus existe a palavra esperança. Isso porque é uma diferença entre expectativa e esperança. Expectativa é a fé que a gente coloca de que as circunstâncias vão mudar em função das pessoas, ou no desejo que a gente tem de que as pessoas correspondam àquilo que nós acreditamos que é o melhor para elas. Enquanto esperança é a nossa confiança em Deus, de que Deus poderá fazer acontecer aquilo que Ele deseja. Elias tinha uma expectativa no coração e na mente dele. Ele queria, de fato, que o seu povo se convertesse. E ele então faz todo aquele movimento e reúne todo o povo e faz aquele altar e clama para que haja fogo. E de fato o seu projeto era esse, era que a partir do momento que aquelas pessoas vissem aquela cena, elas se convertessem. Mas isso não aconteceu. E de repente ele percebe que aquilo não acontece, o povo não se converte, e ele começa então a ficar com medo. Ele começa a ter na sua mente um certo medo no seu coração, em função de não ter acontecido aquilo que ele esperava que acontecesse. A palavra de Deus nos ensina que uma expectativa, uma esperança sempre adiada, ela causa morte, ela seca os nossos ossos. É por isso que a gente às vezes ouve as pessoas falando de sonhar os sonhos de Deus. E elas ficam sonhando os sonhos de Deus que são os sonhos delas. Na palavra de Deus não há essa expressão. Na Bíblia o que nós devemos ter é vontade de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. E é isso que vai nos abençoar, é isso que vai nos ajudar. Elias determinou que o povo de Deus iria se voltar para Deus, mas isso não aconteceu. E ele então foi ficando frustrado com aquilo, começou a ter medo. E na hora que Jezabel a ameaçou, ele surta, porque as suas expectativas não aconteceram. Isso enfraquece as pessoas, isso adoece as pessoas. É por isso que há um número imenso de pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, baseados nas expectativas que os pregadores lhes dão de que os problemas vão ser resolvidos. E quando isso não acontece, eles se frustram, eles vão se adoecendo, vão se enfraquecendo. O quinto limite de Elias eram os exageros que ele cometia. Ele era um homem forte, ele enfrenta 750 profetas, ele é capaz de correr 25 quilômetros, ele trabalha demais,
ele não dorme, ele não tem sossego, ele comete muitos exageros. Muitos que estão aqui, eu tenho certeza que comete muitos exageros, vive no limite, no seu limite físico. E o limite que a gente vive quando a gente exagera, ele impede a gente de ter descanso. A gente não dorme, o nosso pensamento fica acelerado e a gente começa a se encher de culpa, porque as coisas pelas quais a gente trabalha e se esforça e vai além daquilo que a gente pode, as coisas não acontecem e a gente vai ficando adoecido. Mas Elias era um homem de Deus, ele orava e as coisas aconteciam, mas mesmo assim ele é exagerado, ele não coloca limites e ele vai entrando em crises, vai ficando tenso, vai ficando cheio de culpa e vai aumentando os seus exageros. E aí começam a acontecer determinadas coisas na vida de Elias. As consequências. Primeiro, Elias tem uma síndrome de pânico, que naquela época não tinha esse nome. Mas a verdade é que o texto diz que quando Jezabel ameaçou de matar Elias, a Bíblia diz, Elias, temendo Elias, ele foge, ele corre. Ele teve uma crise de pânico. O problema de Elias não era a ameaça, mas era a forma como ele vivera até ali. Ele não tinha mais reservas na alma dele para enfrentar agora a ameaça de uma mulher. Ele que enfrentara os profetas, ele que havia orado por uma pessoa que estava morta, ele que já havia feito tantas coisas diante de Deus, agora ele se sente fragilizado diante de uma mulher que ameaçava matá-lo. A forma como ele vivia, essa falta de compreensão daquilo, dos princípios de Deus, essa tensão, essa expectativa, essa culpa que ele carregava, esses exageros que ele cometia, tudo isso foi levando Elias a entrar nessa crise de pânico. Há uma diferença entre depressão e pânico. Depressão é quando a gente tem uma má expectativa, ou a gente espera que algumas coisas ruins tenham nos acontecido, ou a gente espera que elas venham a nos acontecer. E o pânico é uma convicção de que aquilo que nós estamos pensando, de fato, vai acontecer. Já vivi a experiência de alguém estar dentro de um supermercado e ligar para mim de dentro do supermercado e dizer, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui, porque aqui tem uma pessoa que está me perseguindo e vai me matar. E eu então dizer, não, isso não é verdade. Ela falou, não pastor, é verdade, o senhor vem aqui que o senhor vai ver. E de fato a gente ir, e aquela pessoa já tem mobilizado toda a segurança do supermercado, entra dentro do banheiro, fica lá no banheiro, fecha a porta do banheiro, e não percebe, e não vê, e não ouve, e não há ninguém para ser visto, ela está lá dentro. E somente com a chegada de alguém de muita confiança dela, é que essa pessoa consegue sair daquela situação e começar a reagir. É a convicção de que aquilo que ela pensa se tornou verdadeiro. Elias teve essa convicção de que ele iria morrer. Por isso, ele foge. E ele começa então a ter o desejo de morrer. E esse desejo de morrer de Elias, assim como o desejo de morrer de Hannah Baker, é porque quando a gente começa a ter esse desejo de morrer, é porque nós nos sentimos que nós somos muito machucados. E esta dor que a gente tem que enfrentar é muito forte. Então nós queremos morrer porque a gente começa a achar que isso é uma forma de alívio, que isso pode nos trazer cura, que isso pode resolver os nossos problemas. Muitos
pais, especialmente pais que têm filhos problemáticos e mães que têm filhos problemáticos, tenho certeza disso porque eu já ouvi muitas vezes: ah, pastor, meu filho é tão problemático que às vezes eu tenho desejo e eu oro para que Deus me leve ou para que Deus leve a ele. Há muita gente que vive pensando e tendo desejos de morrer para ter um alívio diante da dor que ela está enfrentando. Esse sentimento, ele precisa ser repreendido. Ele não pode tomar conta das nossas mentes, porque o Senhor é o dono da vida, Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele e a sua palavra nos ensina a lidar com todo tipo de dor. E a Bíblia diz que Ele levou as nossas dores. E essas dores não são dores físicas, como alguns dizem apenas. Elas são dores da alma. E há momentos tão difíceis na vida que de fato nós queremos ser aliviados. E a palavra de Deus diz que a gente tem que aprender a lidar com a dor. E o primeiro passo para lidar com a dor é levar essa dor até a cruz e confiar que Cristo vai levar as nossas dores. Elias começou a se comparar. Ele dizia: eu não sou melhor do que os meus pais. E toda comparação, ela nos leva para duas situações: ou ela nos leva a nos sentir superior às pessoas, ou ela nos leva a nos sentir inferior. Em quarto lugar, Elias começou, e a consequência na vida dele foi o sentimento de que ele estava sozinho. Eu estou só. Ele dizia: eu fiquei sozinho, fui abandonado, todos me abandonaram, eu fui o único que entrei nessa situação. E Deus então, lá na frente, prova para Elias que ele tinha gente ali ao redor que não se dobrava a Baal e que ele não estava sozinho naquela luta. Acho que alguns de nós, em alguns momentos, somos tomados por esse sentimento de que estamos sozinhos em uma batalha. Você precisa confiar de que Deus está presente. Você precisa confiar nele. E finalmente eu quero falar sobre como sair da crise. Está lá no capítulo 19 de 1 Reis. Elias foi para a caverna e Deus então vai até ele e dá uma ordem para ele, pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele então diz: olha, Deus, eu vim para cá porque eu estava sozinho e as pessoas estavam querendo me matar e eu também já estava com desejo de morrer. E eu queria estar aqui e eu queria morrer. Então Deus diz para ele: olha, sai da caverna, você tem que comer, beber, dormir. É fundamental para a saúde espiritual e emocional das pessoas que as pessoas tenham descanso, que as pessoas comam, que as pessoas bebam, que as pessoas durmam. Quando a gente dorme, e dorme bem, desacelera o cérebro. E a palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós. Por isso que de vez em quando eu falo assim para Ednai: Ednai, vamos deixar Deus trabalhar, vamos dormir. Dormir faz bem. E esse é uma ação de Deus para te tirar da crise, da depressão, do surto, da confusão. Traz saúde para a sua vida. Houve muitos exageros na vida de Elias. Ele precisava de descanso. Ele precisava de descanso naquelas lutas que ele tinha. O básico na vida de Elias estava prejudicado. E é por isso que Deus manda ele sair, comer, beber, descansar. A segunda coisa que Deus fez com Elias foi informá-lo a respeito do caminho que ele ia enfrentar. Ele disse: o caminho será longo. Isso significa que não existe crise que nunca acabe. Pode ser longo,
pode durar uma noite, pode durar um mês, pode durar um ano, pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E essa é a certeza que os filhos de Deus precisam ter no coração, de que a alegria virá ao amanhecer. Aquele caminho e aquela vida e aquelas lutas que Elias tinha, teria um fim. Em terceiro lugar, Deus mandou Elias, ou terceira etapa, Deus começou a falar com Elias, para que Elias abrisse o coração com Deus. Deu oportunidade para ele falar: Elias, por quê? Onde estás? Vocês acham que Deus não sabia a resposta? Deus sabe a resposta. Mas o Senhor quer que a gente fale, que a gente abra o coração, que a gente diga para Ele os nossos sentimentos, que a gente diga para Ele as nossas tristezas, que a gente de fato abra aquilo que está dentro da nossa alma. Vocês se lembram da história de Ana? Ana, você sabe, Ana era estéril, era casada com Eucana, mas Ana tinha uma rival, a outra esposa de Eucana, que sempre conseguia e dava filhos. E naquela época, as mulheres que tinham filhos eram valorizadas socialmente. As que não tinham eram desvalorizadas. Mas a Bíblia diz que Eucana amava a Ana. E Eucana era tão apaixonado por Ana que tudo que ele fazia, o que havia de melhor era para Ana. Fazia um churrasco, aquela picanha assim, bem gostosa, bem passadinha, ele levava para ela primeiro. Mas Penina provocava Ana. E elas viviam em conflito, e Ana foi ficando amargurada, entristecida com aquilo. Aí um dia ela resolveu ir no templo e resolveu abrir o seu coração para Deus. E ela começou a falar com Deus da sua alma, das suas emoções, das suas frustrações, de tal maneira e com tanta paixão, e dizendo para Deus e abrindo o seu coração, e foi entrando numa crise, numa catástrose, de tal forma que o sacerdote que cuidava do templo começou a achar que ela estava embriagada, e foi até ela e disse: mulher, você está embriagada, não há chance de Deus ouvir você. E ela respondeu: não, meu Senhor, o meu Deus me ouvirá. E diz a Bíblia que ela saiu dali e voltou-se para encontrar com Eucana. E naquela noite, depois que ela voltou com a certeza de que Deus havia falado ao coração dela de que ela ficaria grávida. E aí Eucana se empolgou também. E aí aconteceu. E ela ficou grávida. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando você abre o seu coração para Deus, quando você diz para Deus o que você sente, quando você fala dos seus sentimentos para Deus, você precisa acreditar que você tem um Pai que ouve você. Não importa a dor que você esteja passando, não importa o que você esteja sentindo, não importa os desejos de morte que você possa até estar tendo. Quando você fala com Deus, Ele é um Pai amoroso, e diz a Bíblia que Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E diz a Bíblia que Ele estende a mão para nos atender. Elias abriu o coração e disse: Senhor, fiquei só. Senhor, estão querendo me matar. Senhor, tive medo e me escondi aqui. Aí então, Deus começa a desejar falar com Elias. Primeiro, Ele levou Elias a falar dos seus sentimentos. Depois, Deus então vai responder Elias. Mas Elias estava tão acelerado, ele era tão ligado, ele estava tão conectado no WhatsApp,
que Deus passava perto dele, ele não estava nem aí. Primeiro veio um vento forte, e Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Depois veio uma ventania, e Deus não estava na ventania. E finalmente veio um suave, foi acalmando o coração de Elias. E Elias então ouviu a voz de Deus. Às vezes você está tão agitado, tão conectado, com tanta coisa na sua mente, que você não percebe Deus perto de você. Você não enxerga. O Senhor veio no cicio. Então aí Deus dá uma ordem para Elias. Aí vem a obediência. Você vai voltar, Elias, quando você está bem. Demorou 13 meses para ele sair daquela situação. E ele volta e ele diz: e você vai escolher o novo profeta que vai substituí-lo. Aí demorou 13 anos para ele passar o bastão para Eliseu. É assim que Deus age. Como é que você está? Quais são os limites que você está vivendo? Tome cuidado e volte-se para Deus. Procure o Senhor, trate com Ele. Em primeiro lugar, acalme o seu coração. Abra o seu coração para Ele. Converse com Ele. E por último, deixe Deus falar com você. Que o Senhor nos abençoe. Amém.